Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e hoje a gente vai falar sobre o Tegar 11 e a 12ª emissão de cotas do fundo. Esse último relatório que saiu é o de agosto de 2023, saiu no final de setembro. No final de outubro agora deve sair o próximo relatório. Para o vídeo que a gente quer hoje, né, que é mostrar a carteira do fundo, as bases, e depois falar sobre a 12ª emissão, né, o relatório ele é bem consistente com o nosso objetivo. Então, o início do fundo é de 9 de dezembro de 2016, taxa de performance de 30% do PCD, 100% CDI, e também a taxa de administração aqui de 1,5% ao ano. Normalmente, esses fundos que dão mais trabalho para administrar, né, e a gente vai ver a complexidade da carteira do fundo, eles cobram uma taxa realmente um pouco maior do que a média de mercado de outros fundos mais simples, de logística ou só de escritórios, né? Então a taxa dele é mais elevada, né, comparativamente. Aqui no resumo do mês, o dividend yield do fundo foi de 1,16%, nos últimos 12 meses 14,91%, então é um fundo com dividend yield bem elevado, talvez acima dos de CRI High Yield, inclusive. Valor de mercado de 1,69 bi, é um fundo grande, patrimônio líquido de 1,60 bi, então ele está um pouco acima do valor patrimonial. São 162 ativos ao todo, né, na carteira do fundo, tem uma liquidez média diária acima de 4 milhões. Então o relatório dele é bem extenso, e eu vou passar aqui rapidamente por algumas partes que são interessantes para você entender o fundo, depois a gente vai falar sobre a 12ª emissão de cotas. Então ele fala um pouco sobre o cenário macroeconômico, e aqui ele fala que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos tem influência direta sobre a nossa taxa de câmbio. E o nosso câmbio, né, ele também influencia a questão de inflação, né, porque a gente tem muita coisa que é dolarizada. Então, o ritmo de corte lá nos Estados Unidos ele acaba influenciando bastante os juros aqui do Brasil. Isso, para aqueles que mexem com loteamento, né, o fundo mexe com loteamento, com equity de desenvolvimento, taxa de juros é muito importante, porque as pessoas vão financiar e elas precisam de uma taxa de juros mais baixa. As dúvidas com relação à evolução dos juros americanos, esse foi um dos pontos. Outro aqui, incerteza sobre a condução da política fiscal interna, né, do Brasil. Desconfiança sobre as fontes de receita para zerar o déficit primário em 2024, que é uma promessa, né, do atual governo. Refletiram-se nos ativos financeiros. Então, os ativos financeiros caíram no mercado. Né? Então, a gente vê a bolsa caindo, estava 120 mil pontos, praticamente foi para 107. Então, a gente teve uma queda recente bem forte por conta dessas três questões aqui. Juros americanos, nosso fiscal e também essa questão do déficit que a gente provavelmente não vai conseguir zerar. E aí isso vai refletir na taxa média básica para a pessoa física. E isso aqui é extremamente importante, né, para a questão do fundo. Então o fundo ele financia muito, né, ele vende loteamentos e o pessoal precisa financiar. Então essa taxa de juros mais elevada ela acaba atrapalhando um pouco. E ele fala aqui, taxa de juros do crédito imobiliário e a Selic. Então a gente tem uma Selic que normalmente, em momentos bem altos, né, ela fica bem mais alta do que a taxa que se financia em imóveis, né? Então, você tem taxas que financiam os imóveis mais baixos. Quando a Selic cai, a gente também, né, tem uma queda na taxa de juros, mas não tão elevada quanto a Selic. Então essa taxa de juros de financiamento, de crédito de financiamento, ela fica aqui na faixa aqui dos 8, 7, até mais ou menos os 10, 11, não varia tanto como a taxa de juros nossa. Aqui tem os ativos do fundo, ele fala aqui um pouquinho sobre monitoramento dos ativos e tal, e aqui vem para os dados gerenciais, né? Dados gerenciais é uma parte que a gente pode parar um pouco para falar. Então aqui o histórico de cota valor do mercado do fundo, setembro de 22, ele colocou aqui de setembro de 22 a agosto de 23. Então a cota de fechamento lá em setembro de 22 foi 125 e agora está em 122. Então teve uma pequena queda no valor da cota. A patrimonial era 119,19, foi a 116,34, teve uma pequena queda também, mas questão de taxa de juros e um monte de outras coisas que também acabaram por afetar. E aí a gente vê a rentabilidade, né, o retorno total, ou seja, o retorno com base na cota patrimonial mais o retorno de mercado, né, com os dividendos distribuídos.
Então, em 2017, foi o início do fundo, ele teve um retorno aqui de 7,23%, que somou, né, 2018 com esses outros 17% aqui, deu 25%. Então, em 2019 foi um ano muito forte também para a Bolsa de uma forma geral, 22% a mais de retorno, somou 54% aqui de retorno total. 2020, né, mais 14%, mais 8 e pouco por cento, foi para 68%. E você somando 2021 foi bem fraquinho, ó, deu 2% só, de 68 para 70, né? Então a gente teve vários meses aqui bem negativos aqui, né, que acabaram por tirar boa parte da rentabilidade do retorno total. Só que aqui em 2023, né, até o dia que a gente está gravando esse vídeo aqui, deu praticamente 120% de retorno, né, somando cota patrimonial mais os dividendos distribuídos. Né, um retorno excelente para esse prazo aqui de 6 anos. Os dados gerenciais do fundo, a distribuição de rendimento de dividend yield. Então a gente vê aí que o dividend yield mensal aqui do fundo, né, está entre aí 1,20 e 1,07, né, normalmente acima de 1. E o acumulado de 12 meses, né, na faixa aí de 15, 14, então, fundo com a rentabilidade bem elevada, porque ele toma bastante risco também, então, essa parte de loteamento, essa parte que o fundo investe, é uma parte mais arriscada, então as taxas são bem elevadas, tanto de empréstimo quanto, né, de equity, né, de operações realmente com ativos, né. Aqui, os dados gerenciais, ó, em agosto a classe de equity foi responsável por 98% das receitas do fundo. Então, o fundo praticamente é todo de equity. Equity é o ativo performado, né, ou não performado, que é o imóvel, né, o lote que ele tem, a parte que ele está construindo. O equity é o negócio de uma forma geral. Então, tem forma de você investir no equity, que é o negócio, ou na dívida. Então, ele está 98,39% no equity, ou seja, a parte de dívida dele é bem pequenininha, dívida, caixa, o restante, né. A gestão estima que os rendimentos dos próximos 3 meses se situem entre 1,30 e 1,50. Isso aqui a gente chama de guidance, né? Então, a gestão falou que deve ficar aqui entre 1,30 e 1,50 de distribuição por cota para os próximos 3 meses. Então, aqui a gente vê as receitas do fundo. Então, assim, o segundo semestre de 2023, de 49 milhões. Teve aqui as despesas de 4 milhões, resultado caixa aqui de 45. Deu distribuição aqui, rendimento foi 38 e pouquinho, né? Então a gente teve distribuição de cota aí de 2,82. Diversificação geográfica, então a gente vê que o estado está mais concentrado aqui em Goiás, então a sede deles também é aqui em Goiás, né? E a maior concentração da carteira também em Goiás. Você tem aqui Pará, né? Tem outros estados aqui que tem uma diversificação também. Então tem vários estados do Brasil, sendo que esses aqui são os mais concentrados, né? O Goiás aqui, o Pará. Distribuição do PL por classe de ativos, então a gente já viu aqui que o equity é a maior parte da carteira do fundo, e dentro do portfólio de equity, né, o loteamento é o mais forte, então ele investe em corporação também, multipropriedade também, mas a parte de loteamento é realmente o carro-chefe do fundo, é a parte que o fundo mais investe. Os indicadores consolidados da carteira de equity, então você vê a questão da rentabilidade, né, do fundo. A TIR, que é a taxa de retorno ao ano, a parte de loteamento é de 17,41%, a parte de multipropriedade rende um pouco mais, né, 20,38%, e a parte de shopping center 15%, e incorporação 17%. Então, a parte mais importante para a gente entender aqui, que ele é onde é mais concentrado, a parte de loteamento. Então, você vê que a parte do resultado, né, de loteamento é a maior parte, né? Tem aí 1.700 aí, 1.800, 91% em obras aqui, venda 75%, então ele está desenvolvendo bem nessa parte aí. Segmentação de estratégia de loteamento. Então, o loteamento aqui é 74,84%, condomínio fechado, outros 13%, Nova Colorado, 6%, e a Cipasa, esses 4,82%. A gente vê que Goiás e Pará, como a gente viu, são as duas maiores posições do fundo. Aí Maranhão, São Paulo e outras regiões, né? E aí tem a parte aqui por fase, então a gente já tem lançados e entregues 60% praticamente, né? E outros 37% aqui lançados e que estão em desenvolvimento. Essa parte que são lançados e entregues, né, eles já são ativos performados, então você está recebendo fluxo de caixa nesse momento. Então o fundo no início ele teve vários CRIs, e esses CRIs ele servia justamente para você ter fluxo de caixa para poder distribuir. A partir do momento que você tem
né, os equities já performados, então você consegue fazer uma distribuição melhor, porque a rentabilidade do equity ela é maior do que a da dívida, né? Porque senão não valeria a pena você investir, você só emprestaria dinheiro. Então, por isso que ele acabou performando boa parte da carteira, diminuiu a parte ali de dívida e está distribuindo o resultado das operações. Então, o portfólio de crédito aqui, multipropriedade, 68%. A gente viu que o crédito é pequeno na carteira hoje, né? Então, a grande parte é só equity, mas do portfólio de crédito, a multipropriedade é a parte maior, depois loteamento. Indicadores consolidados da carteira de crédito, a gente teve a taxa média real de juros aqui de inflação mais 9,58. Então, esse aqui é a taxa média real de juros aí do fundo. A razão de fluxo mensal dele 244, ou seja, ele tem 2 vezes aí o fluxo mensal que ele distribui em termos de garantia e tal. E o LTV, Loan to Value, de 32%, né? Então, ele tem mais garantias do que o valor dos imóveis. Então, o valor dos imóveis é bem superior ao valor que está emprestado, então, com essa parte de crédito. Se bem que a parte de crédito é bem pequena, também não faz tanta diferença, né? Distribuição da carteira, localização, classe, indexador, aí vem aqui a estratégia de alocação, estratégia de investimento do fundo. Então, essa aqui é a parte interessante, né, para se entender. Ele é um filho de desenvolvimento e a principal atuação dele é a integralização de ativos em fase de desenvolvimento. Então, ele fornece expertise e funding, né? Então, ele fornece essa questão do funding, né? O fundo ele possui também a estratégia principal de investimento em participações societárias, né, no equity, e um projeto de desenvolvimento residencial. Então, eles acabam fornecendo, né, essa questão da participação deles, né? Eles fazem uma parceria com os desenvolvedores locais e eles acabam fornecendo aí governança, né? E também capital, né, para o pessoal que precisa fazer o desenvolvimento de loteamento. Loteamento, ele é uma atividade muito lucrativa, né, de forma geral, ele tem a atividade mais lucrativa que existe dentro da engenharia civil. Então, eles acabam fazendo parcerias com parceiros locais para, então, entrar com a parte de governança e com o fundo, porque falta dinheiro, né, quase ninguém empresta dinheiro para quem vai fazer desenvolvimento de loteamentos pequenos em cidades do interior, é bem complicado, né? Você conseguir dinheiro em banco, para fazer esse tipo de financiamento. Por isso que as taxas elas são mais elevadas, porque pouca gente faz. Então, se investir no mercado imobiliário, o fator localização se faz de extrema relevância. Então, eles escolhem, né, a melhor localização que eles acham e eles têm um critério para escolher a localização dos loteamentos que eles vão querer investir. Então, a tese de alocação aqui é focada na parte de clusters regionais com dinâmicas próprias de crescimento ligadas ao agronegócio. Então, eles vão ver, né, onde é que o agronegócio está se desenvolvendo e onde tem um desenvolvimento forte de agronegócio, as pessoas precisam trabalhar, né? Daí eles fazem um loteamento lá para que a pessoa more ali perto de onde está tendo esse boom do agronegócio e eles consigam vender esses loteamentos. Então, algumas regiões, né, são características e justamente desse tipo de busca, né, que o fundo faz. Então, aqui tem esse acrônimo aqui, a Matopiba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Então, essa é uma das primeiras regiões aí que ele escolhe. Segundo aqui, o Cinturão da Soja, né, principalmente a parte de Mato Grosso. O terceiro, Goiás e o Triângulo Mineiro, tá? Então, Goiás, Triângulo Mineiro, interior paulista. Então, essa parte mais voltada aí realmente para o agronegócio. A maior parte do mercado segue com baixa concorrência de grandes players, porém possuem baixa assistência bancária e falta de governança. E é aí que o fundo entra. Ele entra com governança e também com funding, que é a parte de financiamento. Atualmente, o fundo possui um portfólio de ativos majoritariamente performados, então por isso que ele está distribuindo, não precisa mais dessa parte de CRI por enquanto. Né, e isso possibilita o lucro contábil dos empreendimentos e, consequentemente, a distribuição dos resultados mediante a apuração das receitas advindas das atividades da carteira. Então, o fundo está performando bem, a maior parte da carteira está performada já, está distribuindo e ele consegue segurar a parte de distribuição com o equity. No início, quando você vai começar a construir, é bem mais complexo para você fazer isso, porque você só tem desembolso, você não tem recebimentos quase no início do desenvolvimento. Então você precisa da carteira andar um pouco, né, começar a performar para você começar a receber
o dinheiro referente a isso. E aí aqui é o prospecto da 12ª emissão de cotas do fundo. Esse prospecto aqui ele é bem extenso, né? Então eu fiz um resumo aqui para vocês, são 221 páginas aqui, né? Eu coloquei aqui nesse arquivo aqui só o principal, né, da 12ª emissão de cotas. Então os ativos financeiros que vão ser escolhidos aqui são esses 6 aqui. A incorporação vertical, né, vai entrar com a parte financeira. E tá aqui, ó, taxa de juros real 12, então IPCA mais 12, né, o LTV de 49%. Então eles focam aqui, você vê o LTV maior que tem de 66 e pouco, ou seja, é menor do que 70% do valor do imóvel, que é o ideal mesmo, e IPCA mais taxas elevadas, né, IPCA mais 12, IPCA mais 12, né, então IPCA mais 13. E aí tem um resumo aqui, ó. Então, a duration média de 3,29 anos, LTV de 58, taxa de juros 12,78, né, mais IPCA, e o total aqui de 144 milhões. Então, vai ser uma parte menor da carteira. E a parte maior vai ser a parte de equity, né? A parte de equity vai ser maior, e os ativos estão aqui. Indaial, Lorena, Senador Canhedo, Goiânia, Chapecó, Curitiba. Aí tem a quantidade de VGV, os milhões aqui, e tem a TIR, né? Então, tem o indexador IPCA, mais 16,90, IPCA mais 17, IPCA mais 18. Então são taxas extremamente elevadas, né, para fazer essa parte de desenvolvimento. IPCA, INCC mais 25, INCC mais 26, né? Isso aí são taxas bem altas mesmo, né? Algumas partes devem dar problema na parte de fluxo e tal, aí eles vão vendo o que vende, o que não vende. Então, uma parte acaba compensando a outra, por isso que a rentabilidade do fundo é muito alta, né? A parte de operações, elas também são arriscadas. A comparação vertical, loteamento aberto, e tem aqui, INCC mais 23, IPCA mais 14, então essa aqui é a parte toda dos ativos. Então, são 20 ativos aqui, né, que o fundo pretende comprar da parte de equity, e 6 ativos da parte de dívida. A parte de equity tem um resumo aqui também, ó. VGV de 1 bi, 910, a TIR média de inflação mais 19,35, é bem alta, né, a TIR média dessa parte. Exposição total aqui de 475 milhões. Então, a previsão de alocação, né, ao longo do mês 1, mês 2, mês 3, né, eles tendem aí depois do mês 6 estar com 100% alocado. CRI vai ser, equity vai ser 77%, CRI 23%, e aí tem o cronograma da oferta. Então, o cronograma da oferta aqui começou aqui, ó, 24 de outubro, início do período do exercício de direito de preferência, né? Hoje a gente está, que eu estou gravando aqui, dia 25, vocês vão ver o vídeo no dia 26. Encerramento do período até 1º de novembro. Então, foi do dia 24 de outubro até 1º de novembro, o período da oferta. Encerramento no dia 7 de novembro, divulgação do resultado no dia 8, encerramento do período de coleta de intenções 23, data de realização de procedimento de locação 24, liquidação 29. Então, o 29 deve terminar e eles têm um prazo limite, normalmente, de 6 meses. Então, você vê que começa aqui, ó, 17 de outubro, vai até 14 de abril de 2024, que é normalmente o prazo de 6 meses que eles têm para encerrar a oferta. Então, esse, né, o vídeo de hoje sobre o Tegar 11, né, eu expliquei a dinâmica do fundo, a parte principal concentrada, a 12ª oferta, né, de cotas do fundo, onde que eles pretendem investir, quais a taxa média, o valor, né, da emissão, está em 500 milhões, e os dados, né, que você precisa, né, junto à sua corretora se você quiser participar da oferta, tá bom? Então esse era o vídeo que a gente tinha para hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo sobre, né, a emissão de cotas do fundo ou sobre o fundo, gosta de desenvolvimento ou não, né, é uma atividade mais arriscada, mas o retorno também é superior, também você querendo tenha nosso relatório semanal de fundos imobiliários, nosso relatório quinzenal de FIP e de FINFRA, os links ficam aqui embaixo do vídeo. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.